Veremos neste vídeo o método da bisseção, que é um método simples e eficaz para se encontrar uma raiz de uma função numericamente. A gente precisa que essa função seja contínua e precisamos também de conhecer dois pontos, conhecer um intervalo em cujos extremos a função tenha sinais opostos. O problema que nós vamos enfrentar é esse aqui. Dado uma função f, que nós sabemos calcular, eu quero encontrar x tal que f de x seja igual a zero. Eu quero resolver uma equação. Para algumas funções, a x2 vezes bx mais c, por exemplo, certo? A gente tem fórmulas para resolver isso, então as coisas ficam muito mais fáceis. Tá bom? Mas para várias outras, para a maioria, aliás, tá bom? Você não tem uma solução analítica. Tá bom? E para isso você deve utilizar métodos numéricos. Tá bom? O método da bisseção é um desses métodos. Tá bom? Ele se aplica a funções contínuas, tá bom? Cujo valor conseguimos calcular. Tá bom? Temos como ponto de partida um intervalo a e b, certo? E a função deve ter sinais opostos em A e em B. Tá bom? E tendo sinais opostos, garantidamente esse intervalo AB contém uma raiz. Nós vamos ver diversos exemplos onde isso vai ficar mais claro. Tá bom? Então, a gente precisa ter uma garantia de continuidade e, ou bem, f de A menor que zero e f de B maior que zero, tá bom? Sinais opostos, tá bom? Ou f de A maior que zero e f de B menor que zero, sinais opostos também. Bom, vamos ver aqui alguns exemplos. Vamos considerar essa função aqui. Então, nós temos aqui um ponto A, onde ela é menor que zero. Aqui nós temos um ponto B, onde ela é maior do que zero. Bom, a gente tem uma função, gente, que ela passa por esse ponto aqui e chega nesse ponto aqui. Ela é contínua. Ela pode até não ser bonitinha feita essa daqui, não. Ela pode se esforçar, se espernear aqui, mas alguma hora ela vai passar no eixo do x. Bom, então, a gente tem garantidamente uma raiz aqui nesse intervalo. A mesma coisa aqui, tá bom? No ponto A, aqui, a função é maior do que zero. Nesse ponto B, aqui, a função é menor do que zero. Como a função sai daqui e para aqui, ela pode espernear, pode rebolar, pode fazer o que quiser aqui, mas alguma hora ela há de passar pelo eixo do x. A gente tem casos, tá bom? Nesses dois exemplos, tinha uma única raiz, tá bom? Mas a gente tem casos como este aqui, onde f de A é maior que zero, aqui a gente tem f de B menor que zero, e nós temos três raízes. O método da bisseção irá encontrar uma delas apenas. A gente pode ter também outros casos aqui. Se a gente considerar aqui, ó, f de A maior que zero e f de B maior que zero, não tem nenhuma raiz aqui. Bom, ou seja, a função não tem sinais opostos aqui e, efetivamente, nós não temos nenhuma raiz aqui. A gente pode ter ainda esse outro caso aqui, que nós temos duas raízes aqui, tá bom? Temos duas raízes, tá bom? Mas a gente não tem a garantia. Se a função passa por aqui e é contínua, ela pode muito bem vir diretamente para cá, sem cruzar o eixo do x. O que mais, gente? Vamos pensar aqui agora na função f de x igual a 1 sobre x, que tem uma descontinuidade com x igual a zero. Então, aqui, ó, nós temos aqui um ponto A, onde f de A é menor que zero. Aqui nós temos um ponto B, onde f de B é maior que zero, e não tendo nenhuma raiz aqui. Por que falhou isso, gente? Porque a função não é contínua aqui nesse ponto zero. Vamos ver, então, como que funciona o método da bisseção. Nós temos, então, dois pontos, tá bom? A e B, onde a função, nesses extremos, tá bom? Tem sinais opostos. F de A, no caso aqui, é maior que zero, e f de B é menor que zero. Então, nós sabemos, como a função é contínua, alguma hora a função que sai daqui e que chega aqui, alguma hora ela há de cruzar esse eixo. Então, nós temos uma raiz aqui nesse intervalo. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar esse ponto aqui do meio, tá bom? A mais B sobre 2, M igual a A mais B sobre 2, e vamos calcular a função. No caso aqui, a função calculada nesse ponto deu negativa. Bom, e agora, gente? O que a gente faz aqui agora? Nós queremos aproximar, nós queremos cercar a nossa raiz. Então, aqui agora eu vou procurar, aqui nesses intervalos aqui, qualquer um que mantenha a minha característica de sinais opostos. Claramente, é esse intervalo aqui, tá bom? Que vai de A até M. Tá bom? Então, eu vou fazer B igual a M, tá bom? E vou ter aqui um problema idêntico ao inicial, tá bom? Só que com um intervalo reduzido à metade. Tá bom? Então, a gente vai fazendo isso repetidas vezes. Vamos ver aqui um outro exemplo. Aqui. A gente tem, começamos assim, a gente sabe que tem uma raiz aqui.
M é o ponto médio, eu calculo a função nesse ponto médio, no caso que ele deu positivo. O que eu sei agora, gente? Que tem uma raiz aqui nesse intervalo, tá bom? Porque a função tem sinais opostos aqui. Pode ser que tenha raízes aqui, sim. Não pode ser, mas eu não tenho essa garantia. Enquanto que aqui eu tenho essa garantia, porque eu sei que a função passa por aqui e passa por aqui, então, alguma hora ela há de cruzar esse eixo aqui. Então, depois disso que eu faço aqui, eu faço o quê, gente? Eu posso fazer A igual a M. E para ter um problema muito parecido com o original, só que com um intervalo reduzido a metade. Eu vou reduzindo de metade em metade até eu cercar o suficiente, a raiz, o que é o que a gente vê aqui, que eu acho que a gente para o algoritmo. Então, a cada passo, o tamanho do intervalo que contém a raiz, ou pelo menos uma das raízes, tá bom? Ele é dividido por 2. Quando é que a gente deve parar? Então, aqui está mais uma característica de algoritmos numéricos. Tá bom? Eles são sempre aproximados. Tá bom? Se a gente testar se f de x é igual a 0, tá bom? Isso pode levar a loops infinitos. Nós veremos logo um exemplo disso aqui. Tá bom? Então, o algoritmo ele deve parar, gente, quando ele tiver atingido uma precisão que seja suficiente para aquele problema que está sendo resolvido. Naquele caso, para que você vai utilizar o resultado do seu cálculo numérico? Bom, é para calcular uma viga? Nós vamos calcular uma viga de concreto com precisão de nanômetros? Entende? Não tem sentido. Não tem o menor sentido. Se você calcular com centímetros, pode estar bom. Com milímetros, olha, está bom demais. Então, você não precisa, para cada problema, ele define uma precisão necessária. Então, a ideia é que a gente vá dividindo ao meio, até que a gente cerque o suficiente. A raiz, se o tamanho do intervalo A menos B for menor que a tolerância, qualquer ponto ali no meio está bom. Bom, então, vamos ver aqui. A nossa função, então, qual que é o formato dela, o cabeçalho dela, tá bom? Então, ela recebe uma função, um intervalo e uma tolerância, tá bom? E ela calcula a raiz dessa função nesse intervalo. Ainda não sei como que eu vou fazer essa função, não, mas já vou fazer como que eu vou testá-la. Tá, nós vamos precisar, para testar, tá bom, de um caso que eu sei qual que é a raiz. Tá bom? Se eu não souber, eu vou ficar na dúvida se o algoritmo funcionou ou se não funcionou. Tá bom? Então, eu vou precisar de uma função contínua, tá bom? De um intervalo onde a função troca de sinal e de conhecer efetivamente o valor de uma raiz nesse intervalo para poder verificar o resultado. Uma boa função é essa aqui, tá bom? E elevado a menos x seno de x. E elevado a menos x é uma função estritamente positiva. Então, vamos procurar os pontos em que seno de x é zero, tá bom? Que são múltiplos de π. Então, no caso aqui em particular, a gente sabe que nós temos uma raiz igual a π aqui nesse intervalo. E repare que eu posso escolher A e B aqui, eu posso pegar A igual a 2, porque aqui a função é positiva, e B igual a 4, porque a função aqui é negativa, e a raiz que eu vou encontrar, só tem uma nesse caso, tá bom? É igual a π. Tá bom? Então, dessa forma, eu consigo verificar e consigo ver também com qual precisão que eu vou me aproximando do valor verdadeiro da raiz. Bom, primeiro vamos programar aqui a função que calcula E elevado a menos x vezes seno de x. Tá bom? Eu coloquei dessa forma aqui, tá bom? X menos x ponto vezes seno de x, tá bom? Com o uso de ponto asterisco aqui, tá bom? Porque eu quero que essa função seja vetorial. Na verdade, ele não precisa para esse caso aqui não, tá bom? Mas em outras ocasiões aqui, nós vamos precisar que a função seja vetorial, ou seja, que se ela receber um vetor, ela devolve um vetor de resultados avaliados para cada ponto no vetor de entrada, tá bom? E, para isso, eu preciso utilizar o ponto vezes ao invés do vezes, porque senão isso aqui fica uma multiplicação matricial, o que pode ou dar um erro de execução, ou dar um resultado completamente fora daquilo que a gente queria. Bom, então, para a gente testar essa função biseção, eu fiz esse programinha aqui, tá bom? Eu leio uma tolerância, tá bom? Eu fico lendo tolerância, na verdade, eu leio uma vez fora do loop aqui e outra vez fora do loop aqui. Enquanto a tolerância for maior que 0, tá bom? Eu vou repetindo isso daqui. Tá bom? Então, eu faço raiz igual a biseção daquela função, tá bom? X seno de x, tá bom? No intervalo de 2 a 4, o meu A e o B, com a tolerância lida. Tá, depois eu imprimo, com bastante precisão, aqui também 25 casas decimais, eu imprimo a raiz e imprimo o valor de π
%pi, tá bom? Que é aquela constante que é a melhor aproximação em ponto flutuante de 64 bits, guardada pelo Scilab, tá bom? Do valor efetivo de π, tá bom? Que, como você sabe, tem uma sequência não limitada de algarismos, uma sequência infinita de algarismos para ser um valor exato. Tá bom? Mas %pi é a melhor aproximação de π com ponto flutuante de 64 bits. Aí eu fico lendo a tolerância e fico em loop aqui. A função propriamente dita, aqui está uma primeira versão dela aqui, tá bom? Enquanto o tamanho do intervalo for maior que a tolerância, eu vou reduzir o intervalo. Como que isso será feito? É o próximo slide. Depois disso, eu faço. Na hora que eu terminei a redução do intervalo aqui, ou seja, que eu estou satisfeito, atingi a tolerância, eu poderia entregar qualquer ponto dentro do intervalo, vou entregar o ponto do meio como valor final da função. E aqui está a redução do intervalo. Tá bom? Eu calculo m, que é igual a mais b sobre 2, é o ponto médio. Tá bom? Aqui, eu estou fazendo um teste, aqui eu estou multiplicando f de a por f de m. Isso é para ver se a função tem sinais opostos. Você multiplica, você testar se duas variáveis ou dois valores têm sinais opostos, você pode fazer aquele teste. Se esse é negativo e esse também é negativo, ou se esse é positivo e esse também é positivo, é um jeito de fazer o teste. Mais fácil se multiplicar um pelo outro. Se os dois forem negativos ou se os dois forem positivos, o resultado é positivo. Se eles tiverem sinais inversos, a multiplicação tem resultado negativo. Então, é isso que é o teste que eu fiz aqui. Tá bom? Então, se o f de a vezes f de m for menor ou igual a zero, tá bom? Então o intervalo a e m, tá bom? Ou seja, contém uma raiz, eu vou deslocar o b para a posição m. Vou apertar o meu intervalo. Tá bom? Se não, aqui é o contrário, tá bom? Se a função no ponto M tiver sinal inverso à função no ponto B, então o que vou fazer é A igual a M, para também dessa forma eu reduzir o intervalo. Aqui, então, está o programa que vocês encontram no site, então, esse programa que testa a função de seção. Então, eu vou executá-lo e vou começar com uma tolerância aqui de 1.0 menos 4. Vocês reparem aqui, tá bom? Aqui está o valor de π, tá bom? E aqui está o valor da raiz que eu encontrei. Esses 4 primeiros algarismos aqui, as 4 primeiras casas decimais, elas estão corretas. Vamos testar com uma tolerância menor aqui. Vamos pensar em 0 menos 10. Vocês vejam aqui, tá bom, gente, que está tudo igualzinho aqui até essa casa aqui. Bom, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas decimais corretas aqui. Se eu fizer agora 1.0 menos 15, vocês reparem que eu aproximei de π, que a única coisa que está errada aqui é esse último algarismo aqui, tá bom? Essa última casa decimal aqui. Veja a distância que ele está do ponto decimal. Então, vamos fazer com a tolerância menor ainda. Uma vez que a gente já está próximo, tá certo? Eu vou fazer uma tolerância ligeiramente menor aqui. Então, aqui nós temos uma surpresa desagradável. Esse programa entrou em loop. Deixa eu abortá-lo aqui. Então, o que aconteceu? Se nós fizermos tolerância for igual a 10 a menos 16, o nosso programa entrou em loop. O programa estava funcionando muito bem. Ele entrou em loop. E por quê? Bom, esse é o assunto do nosso próximo vídeo. Nós vamos explicar aqui as razões dessa entrada em loop aqui.